Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: Com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: Com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar
a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: Com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes:
Com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território.
Neste dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita
me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor, resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou
os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: Com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite. Esta é a leitura do capítulo 13 do livro do Êxodo para esta noite. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês devem celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos com seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: Com mão poderosa o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão.
Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa, Isso será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa foi a leitura do capítulo 13 para esta noite. Tenha uma boa noite.